Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Deus, Tu és Senhor, Tu és soberano. Glórias ao Teu nome, Pai querido. A terra está cheia da Tua glória. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus onde não há nenhuma sombra de variação. Glória ao Teu santo nome, aleluia. Pai, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, aleluia. Guia-nos pelas veredas da justiça, pelo amor do nome do Senhor, aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Teu santo nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és Deus, Tu és Senhor. Tu és maravilhoso. A terra está cheia da Tua glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós vamos começar hoje o livro de Neemias. Não é nada, a gente está indo capítulo por capítulo e nós já estamos no livro de Neemias. É um dos livros que me atrai muito. Nós terminamos o livro de Esdras. O livro de Esdras, ele tratou da reconstrução do templo. Quando Esdras, o rei da Pérsia, permite ele voltar para Jerusalém para restaurar o templo de Salomão. E com ele voltaram 50.000 pessoas. Ele restaurou o templo e depois ele viu a necessidade da vida do povo, da alma do povo também ser restaurada. O livro de Neemias, querido, fala de uma outra leva de pessoas que o rei da Pérsia permitiu que voltasse. Esdras voltou para reconstruir o templo. Neemias, ele agora volta para reconstruir as muralhas. Então, Neemias é um livro que trata da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Certo, queridos? Glória a Deus. Então, amados, o Neemias, esse livro de Neemias e o restante, Neemias, querido, e o restante dos exilados judeus viviam no Império Persa. Embora fosse estrangeiro, o Neemias, queridos, ele possuía a honrosa tarefa de servir ao rei Artaxerxes como copeiro. E no fim do exílio, queridos, alguns judeus já haviam retornado em 2 grupos, com Zorobabel e com Esdras. Então, um grupo já havia voltado com Zorobabel, que eu já falei para vocês, e o outro grupo voltou com Esdras. E o Esdras, então, se encarregou de reconstruir o templo. Mas a cidade, queridos, as muralhas de Jerusalém, elas continuavam em ruínas. Então, quando Deus ele tem um propósito, ele separa pessoas para cumprir. Ele separou Zorobabel para voltar com uma parte do povo. Ele preparou outra parte do povo para voltar com Esdras e reconstruir o templo. Só, queridos, que a cidade também iria precisar de ser reconstruída. As muralhas também iria precisar. Deus, ele prepara pessoas para os seus propósitos. Saiba que Deus separou você para um propósito. Meu amado pastor Wagner, lá de Minas, um beijão para você. Deus te separou aí nessa cidade com um propósito. Os seus filhos têm estado aqui em Curitiba com um propósito. E assim por diante, a irmã Terezinha, a irmã Vaz, a Lucena. Deus preparou cada um com um propósito. Saiba disso. Deus é um Deus de propósitos. Aleluia. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Então, queridos, Neemias, ele foi um desses servos que Deus separou e foi capaz de renunciar à vida estável na corte para liderar o remanescente de Israel.
Então, cerca de 100 anos de ruínas foram reconstruídas em 52 dias. Olha só, gente, em 52 dias, eram quase 100 anos de ruína. Iria fazer cerca de 100 anos que Nabucodonosor havia destruído Jerusalém, pois Neemias volta para lá em 52 dias, assim é o nosso Deus. Às vezes tem coisa que a gente pensa que Deus está demorando, meu querido Wagner. Às vezes tem coisa que a gente acha que Deus está demorando. Às vezes tem coisa que a gente acha que não vai acontecer, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Oh, glória a Deus, aleluia. Então o versículo 1 fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Aí ele diz assim, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então, amados, o versículo 3, o irmão dele disse para ele: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o número de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então, irmão, nós vemos aí más notícias. Quantas má notícias a gente tem recebido? Talvez a gente nunca recebeu tanta má notícia como temos recebido. São tantas mortes, morreram tanto. A igreja vazia, a igreja, a gente abre, opa, está começando a melhorar, o povo está voltando, fecha de novo. Quantas más notícias nós temos recebido. Ao ouvir sobre a devastação e o sofrimento de seu povo, Neemias ele chorou e orou por alguns dias. Oh, glória! Ele suplicou a Deus, queridos, por perdão e restauração. Foi a primeira coisa que ele fez, perdão, restauração. Queridos, foi o que Esdras fez no final do livro de Esdras, quando ele viu o povo pecando de novo. A Bíblia diz que ele arrancava o cabelo da cabeça, arrancava a barba. Assim termina o livro de Esdras, arrancando o cabelo, arrancando a barba. Só que agora chegam más notícias para Neemias. E o que Neemias faz? Ele ora, ele jejua, ele chora. A Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo da gente sorrir, há tempo de divertir, mas ele diz também que há tempo de guerra. A Bíblia diz que há tempo de angústia, há tempo de dor, há tempo de tristeza, e esse é um momento que a gente tem vivido, momentos de dor, que além de pandemia, vem as questões na área política que traz vergonha e mais maldição sobre a nação. Então, queridos, o cenário era extremamente grave, é como hoje, o cenário era grave. Neemias, ele tinha consciência, querido, de que sem o auxílio de Deus, ele nada poderia fazer. Talvez você sabe disso, Wagner, talvez você, minha irmã, meu irmão que está nos ouvindo agora, você sabe, o momento que nós estamos vivendo, sem o auxílio de Deus, nós não poderemos fazer nada. Sem o auxílio de Deus, sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, nós não poderemos fazer nada, meu queridos amado. Então Neemias, ele tinha essa consciência. Então desde o início nós vemos, queridos, nós vemos o caráter idôneo de Neemias, de servo, a sua dependência de Deus. O Neemias, queridos, ele era um homem diligente, que priorizava a oração antes de agir. Glória a Deus. A primeira coisa que ele fez foi orar antes de agir. Por outro lado, quantas pessoas são extremamente inteligentes e trabalhadoras, mas contam somente com a própria força. Quantas pessoas, irmãos, elas creem apenas na força do braço delas. O Neemias, ele tinha a força do braço, ele tinha capacidade, ele tinha potencial, ele tinha inteligência, mas a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Temos sim que buscar a Deus. Glória a Deus, que há um ano, março agora, querido, nós estamos de aniversário, está fazendo um ano que nós estamos com o nosso canal.
canal. Está fazendo 1 ano que nós estamos aqui todo dia pregando a palavra de Deus. Queridos, são 365 mensagens só daqui. Ao todo no canal tem mais de 400 mensagens. Só aqui são 365 mensagens. Todo dia o Espírito de Deus tem nos inspirado a falar de um capítulo da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, a palavra de Deus, o versículo 5, fala assim: ah, Senhor Deus, ele ora, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam, guardam os seus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que hoje perante ti, dia e noite, faz pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Queridos, aqui então, nós vemos quando ele fala da aliança, guarda a aliança e a benignidade, por meio da sua oração. O Neemias, queridos, ele apela para o caráter imutável e de compaixão de Deus. Queridos, Deus, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. É hora de buscar, é hora de clamar, é hora de pedir a ele a compaixão, é hora de pedir a ele a misericórdia. Ele vai nos ouvir. Do versículo 6 a 10, então, nós vemos que dia e noite o Neemias, ele orava. Ele tinha plena consciência de que somente com a intervenção divina ele iria conseguir realizar tamanha obra. Glória a Deus. Queridos, Deus nos chamou para realizar uma obra. Deus chamou você para realizar uma obra. E talvez não está fácil, porque o tempo é difícil, não está fácil, mas Deus chamou você para realizar uma obra. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. E nós vamos orar agora. Aliás, eu estou desde 4 horas. Eu fiquei de 4 horas até agora ali, de joelho no chão, clamando, orando. Hoje eu fiz diferente. Hoje primeiro eu orei para poder estar aqui falando com você, porque talvez você está sofrendo, porque talvez a sua família está sofrendo, talvez a sua alma está triste com tudo que está acontecendo no Brasil, na igreja, na sua casa, mas Deus manda eu te dizer que Ele te ama e Ele está ouvindo sim a sua prece, Ele está ouvindo a sua voz, Ele está ouvindo a sua oração e a mão dele está estendida para te dar graça e vitória. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por esta manhã, onde eu posso estar aqui mais uma vez, falando o teu amor, falando a tua palavra, falando o teu carinho. Meu Deus, que essas vidas sejam tocadas no coração, que elas sejam tocadas na alma. Meu Deus e Pai, eu sei que o Senhor tem uma missão para cada um, uma tarefa para cada um. Abençoa aquele que vai ouvir a tua palavra, aquele que vai ouvir agora sobre Neemias. Haja, opera, sara, cuida, trata, inclina teus ouvidos, a oração desta mãe, a oração deste pai, as lágrimas que este homem tem derramado, as lágrimas que esse pastor tem derramado, as lágrimas que essa família tem derramado. Deus, olha para o nosso opróbrio, olha para o nosso opróbrio, quantas pessoas passando fome em nosso país. Oh Deus, quantas pessoas, um país cheio de alimentação e quantas pessoas aí sofrendo. Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha compaixão da nossa pátria, tenha compaixão da nossa casa, da nossa família, da obra, da igreja, do ministério. Pai, eu estendo as minhas mãos, que essas vidas sejam agraciadas, sejam tocadas, que o Senhor venha nos levantar, assim como o Senhor levantou Neemias, e que o Senhor venha nos capacitar para fazer a obra do Senhor nesse tempo de pandemia. Eu estendo a mão, eu te abençoo em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós, hoje e sempre. Não desanime, ore, façamos o que Neemias fez. Oremos, porque Deus vai dar graça, glória, paz, direção, sabedoria, e Ele vai dar condições também, em nome de Jesus. Olha, um beijo no teu coração.